Seguinte, então, nós estávamos falando sobre aceleração. O que é importante saber na aceleração? Quando o movimento ele é acelerado, a gente tem aquela fórmula da aceleração média, a m é igual a ΔV sobre ΔT. Nossa, hoje eu vou improvisar porque a minha câmera secundária não está funcionando aí. Então, bora lá. Nós sabemos que a m é igual a ΔV sobre ΔT. Beleza. Dessa maneira, eu falei um negócio para vocês na aula que a Ângela perguntou lá no Google Class, tá? Então, a gente sabe que a m, nossa, vai ficar tão lindo meu AM é igual a ΔV sobre ΔT. Ficar vezes por T, tá? Já deu. Deu para entender, né? Então, o que eu falei naquela aula para vocês, naquela videoaula? Eu falei o seguinte, exatamente o contrário do que eu disse esses dias atrás. Eu falei para vocês que no movimento uniforme, quando a velocidade é constante, eu não posso dizer que a minha velocidade média seja o mesmo que a minha média da velocidade. Quem lembra de eu falar isso? Por favor, dá um sinalzinho aí. Vocês lembram? Sim. Só que quando o meu movimento ele é acelerado, o nosso próprio livro, inclusive, traz para a gente, eu botei que a minha aceleração ela vai ser exatamente igual à minha média da minha velocidade. Ou seja, quando eu falo, o que seria fazer a média? É fazer V final mais V inicial dividido por 2. Isso vai ser igual à minha velocidade média. Então, aqui, ó, vou até pegar aquele slide que eu usei naquela aula. Fechando aqui você. Então, bora lá. O que nós temos? Quando eu falo de variação da velocidade... É porque eu estou trocando de tela aqui. Não deu certo. Eu abri o arquivo em PDF. Tá, aqui foi isso. Só voltando, aceleração, droga, ficou só em PDF. Em PDF ele não vai abrir aqui no Zoom. Então, assim, quando eu falei de aceleração, eu disse que a velocidade média podia ser igual à média da velocidade, certo? Então, vou até escrever no papel aqui. Eu falei que se eu fizer V0 mais V final sobre 2, isso pode ser o mesmo que a média da velocidade. Lembrando que velocidade média é ΔS por ΔT. Certo? Repara não, olha o drama do papel, né? Então aqui, ó, a velocidade, o que seria fazer a média da velocidade? Seria eu falar a somatória das velocidades dividido por 2. O que é velocidade média? Distância por tempo. Então, isso eu passei para vocês lá naquela videoaula para ajudar a fazer a questão que perguntasse quando o movimento, no caso do movimento acelerado, perguntasse para a gente, por exemplo, de distância. Porque a fórmula que nós temos de AM não tem distância. Então, a gente tem isso aqui, que faz parte da descrição do movimento acelerado, que está lá no livro, eu mostrei para vocês, que era plano de mostrar na próxima aula. Era... na próxima aula presencial, no caso, que eu achei que fosse ter, que eu ia mostrar isso para vocês, essa questão de média da velocidade, que é igual à velocidade média. Então, isso aqui é interessante. Professora, eu pesquisei na internet, achei umas fórmulas diferentes quando o movimento é acelerado. Pode usar? Pode. Inclusive, eu vi na lista do Cauã, ele mesmo usou outras fórmulas. Pode usar também, porque como eu não apresentei ainda, né, a gente não está nesse ponto no livro, eu não trouxe, mas pode usar essas fórmulas sim, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Daquela correção que eu passei para vocês, tudo tranquilo? Passei a correção da última lista, não passei? Postei as fotos para vocês lá no Google Class. Sim. O resto do povo tá aí, tá acompanhando, como é que tá o esquema? Cauene, recebi seu e-mail, Cauene.
Tá? Só não deu tempo de responder ainda, mas recebi, tá, Cauene? Professora, eu também enviei o e-mail. Acabei de enviar. Eu não consegui, eu vou dar devolutivo para todos vocês. Recebi mesmo, há 1 minuto, foi isso que vibrou aqui. Eu não consegui ainda dar devolutivo de todo mundo, porque eu preciso de um tempo para sentar no computador e jogar todas as listas, as tarefas por e-mail. Mas assim que eu estiver lendo as tarefas, eu vou dar a devolutiva para vocês, tá bom? Alguma pergunta, Mariana? Uhum. Não, Oi? não. Tranquilo? Tá. Uhum. Beleza. Eu tinha deixado aqui já pré-organizado para a gente falar daquela lista do Enem. Até trouxe umas questõezinhas para vocês. Vamos falar sobre ela, que está bem organizadinha aqui já, pode ser? De novo, Sim. sobre dúvida, faça um favor para mim, gente. Manda as dúvidas para mim por e-mail. Por que por e-mail? Porque lá no e-mail eu consigo deixar organizado no papel, pegar a dúvida, deixar escrito certinho qual é a dúvida, que aí na aula eu consigo discutir. Porque igual essa aula aqui, eu montei em cima das dúvidas da primeira pessoa que me mandou e-mail, que falou que está e-mail ou foi no Google Class, não lembro. Que está com dúvida na questão 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17 do Enem. Então, eu montei a lista, a aula de hoje em cima disso aí. Tudo bem? Uhum. Vamos lá. Então, seguinte. Se eu mandar, se eu fizer assim, dá para vocês verem? A tela? Tudo tranquilo ou não, né? Uhum. Tá. Seguinte. Primeira questão do Enem que eu mandei, eu acho que vocês não estão com dúvida, não, mas vamos discutir sobre ela. O que nós temos que entender? É que se aqui é posição e aqui é tempo, quando é que o objeto vai mostrar que a velocidade ela é maior? Pensa comigo, a fórmula do Vm. Vm é ΔS por ΔT, certo? Então, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo que ele gasta. Então, se você observar aqui, esse intervalo, quanto menor for o tempo que ele fizer aqui embaixo, maior a velocidade. Então, automaticamente, quanto mais inclinado estiver esse gráfico, maior é a velocidade desse objeto. Então, se você observar no intervalo, até chegar no ponto K, ele gastou um tempo razoável, de K para L ele gastou bem menos tempo, de L para M, olha o tanto que ele gastou. Gastou um tempão. De M para N, ele gastou um tempão também. O movimento de M para N, nesse intervalo aqui, não sei se vocês têm a noção, mas o movimento nessa parte, ele tem uma velocidade negativa. Quem saberia dizer por que a velocidade é negativa? Porque tá desacelerando. Isso. A posição está voltando, está reduzindo a posição, então ele está desacelerando. Isso mesmo. Tá? Então, o que nós teríamos aqui? Quais seriam as velocidades que nós temos? Seria a maior velocidade, seria a nossa velocidade no ponto L, tá? Porque ele gastou menos tempo para andar mais. E a maior velocidade, a menor velocidade, que inclusive o carro ficou parado por um certo tempo. Tá? Como é que eu sei que ele está parado? Porque aqui, ele está praticamente parado, ele está praticamente paralelo ao eixo do tempo. Seria o M, tudo bem? Larissa, agora... Oi? ainda pode te mandar essa atividade? Pode. Vocês têm que mandar para mim hoje até acabar o dia. Tá bom? Eu vou te mandar. Não, manda por e-mail, porque no WhatsApp eu não consigo ter controle. Manda no e-mail que eu guardo na pasta de tarefas. Tá? Ok? Agora aqui, a primeira dúvida, não lembro quem era que mandou as dúvidas. A primeira dúvida que tem aqui é a número 2. Até fiz aqui em papel para vocês verem como é que funciona. Então, vou até dar um pouquinho mais de zoom aqui para vocês verem. A questão fala de um radar. Esse radar, ele vai pegar... quando é que ele vai tirar a foto? Duas coisas, tem que entender o seguinte. Quando o carro passar no primeiro sensor, dispara-se o cronômetro. Quando ele passa no segundo sensor, ele vai
verificar o tempo. Ó, a pessoa gastou X tempos para poder passar aqui. Beleza. Se essa pessoa gastou mais tempo do que o mínimo do percurso, não tira foto. Por exemplo, vou dar um exemplo que não é a situação aqui, mas se você tiver que, no máximo que você puder andar com a velocidade X por hora, os dois sensores vão falar assim, ó, a partir de tal instante, se sair do sensor 1 e chegar no sensor 2 com menos de 1 segundo, o sensor vai disparar porque a pessoa andou mais rápido do que podia. Essa é a ideia. Entenderam o que é a ideia da situação? Porque aí depois que o sensor 2 disparou, falou, ó, opa, passou em menos tempo do que devia ser. Aí ele dispara a máquina tira foto nesse segundo intervalo de espaço, que é 75 centímetros. Então, a distância para a gente que é importante é essa primeira, de 1 até 2, que é meio metro. A velocidade da via máxima era 60 km por hora. A primeira correção que tem que ser feita é que não pode estar em km por hora, tem que estar em metros por segundo. Como é que eu mudo de km por hora para metro por segundo? A gente divide por 3,6. Aí vai ficar 16,6 metros por segundo. Alguma dúvida? Não. Colocamos aqui, ó, a velocidade média, que é ΔS por ΔT. Dessa maneira, ó, observa, coloquei a velocidade aqui, coloquei a distância, que é 50 centímetros, que é 0,5 metros, não coloquei mais do que isso. Coloquei essa distância e o tempo eu vou descobrir. Então, observa que o tempo, né, ficou 0,5 dividido por 16,6. Se você observar, vai ficar 0,03, só que a questão pediu em milissegundos. E aí tem aquilo que eu passei para vocês das subunidades. Nós temos o mili, o micro, o nano, certo? Então, o mili é o 10 a menos 3. O que eu fiz aqui? Eu peguei a setinha, até deixei a setinha desenhada. Quando eu ando para a direita, eu subtraio meus expoentes. Então, eu tive que vir para a direita 3 casas. Eu coloquei mais 0 do que precisava. Então, aqui, a vírgula estava nesse ponto, no primeiro 0, eu andei 3 casas, então ficou 30 vezes 10 a menos 3. Então, o ΔT em milissegundos é 30 milissegundos. Então, se o carro passar com um tempo menor do que 30 milissegundos, essa câmera que vai estar lá nesse radar vai disparar e vai tirar a foto do carro. Compreenderam? Eu vou disponibilizar esse slide também para vocês, tá, gente? Tá. Próxima questão. Número 3, que disseram que estava com dúvida. Agora, essa... Não. Essa questão, ela é interessante. Eu fiz ela de um jeito, eu vi correções de pessoas que fizeram de outro jeito. Eu não sei se a pessoa pensou diferente ou se ela achou uma resolução na internet e entendeu. Mas o esquema é o seguinte, nós temos 2 motoristas, um atento e um desatento. O atento, os dois vão começar parados, os dois vão acelerar de maneira igual, os dois vão frear de maneira igual, com a mesma desaceleração. O que vai diferenciar? O motorista que está mexendo no celular vai demorar 1 segundo a mais para começar a frear, porque no início ele está só acelerando. E aí depois, quando vê o problema, os dois começam a frear. Quando o motorista atento começa a frear, ele já está andando a 14 metros por segundo. Então, se você fizer a conta, presta atenção, a aceleração média, a variação da velocidade pela variação do tempo, o tempo que ele vai gastar é 14 segundos. O motorista atento gasta 14 segundos para parar de acelerar e aí sim começar a frear. Só que na mesma situação, o cara que está desatento, ele demorou 1 segundo a mais. Então, enquanto o motorista atento começou a frear quando ele estava andando a 14 metros por segundo, o motorista desatento demorou 1 segundo a mais. Até fiz a conta aqui para vocês verem, ó. Então, ele vai estar andando com a velocidade de 15 metros por segundo na hora que ele começar a frear. Compreenderam essa parte? Gente, vai dando feedback, senão vocês vão se perder na questão. Estão entendendo? Sim. Uhum. Dá um ok no áudio aí quando eu perguntar. Então tá.
eu sei, então, que os dois motoristas agora vão começar a frear. Se eles vão frear, o que eu vou ter aqui? O motorista atento, ele vai frear, começando com a velocidade de 14 metros por segundo. O motorista desatento vai frear, começando com a velocidade de 15 metros por segundo. Certo? Então, enquanto o atento vai gastar 2,8 segundos para poder parar, o desatento vai gastar 3 segundos para parar. Fala, Gabriel. Beleza. E aí eu peguei aqui e usei, gente, ó, aquela formulazinha que eu falei agora, eu até coloquei no papel para vocês. O ΔS sobre ΔT é igual à variação da velocidade, que é o quê? Velocidade final mais velocidade inicial. Por favor, põe o seu áudio no mudo aí, Gabriel. Libera só quando for necessário. Ok, João Vitor. Bora lá. O ΔS sobre ΔT é igual à variação da velocidade sobre 2. Então, eu tenho velocidade final, velocidade inicial. A final era 14 do motorista atento. A inicial dos dois era 0. Então, vocês vão observar que para frear, ele vai gastar 19,6 metros. O motorista desatento, que começou com a velocidade de 15 metros por segundo e vai gastar um tempo de 3 segundos para parar, ele vai andar 22,5 metros. Ou seja, ele vai andar praticamente 3 metros a mais antes de parar, só por aquele 1 segundo de desatenção que ele teve. Ok, e aí, compreenderam essa questão? Todo mundo ok? Dá um sinalzinho. Se quiser colocar a carazinha para mim vendo aí, eu consigo ter uma noção se vocês entenderam ou não. Faz um sinalzinho de joinha. Yeah, ok. Mas, professora, aqui, Sim. lá na correção que tinha no final da lista, Sim. tá falando que a letra E. O meu deu Na 3? É A. Sim. Ué, mas lá no final tá E. A3. Oh, mas... Aqui, ó. Gabarito, questão 3. O meu deu letra A. Letra E também. Ué, o meu deu letra A. E, ó os problemas aí, ó. Vou conferir isso aí, mas pra mim tava como letra A. No meu gabarito aqui apareceu letra A. Não, será que desconfigurou quando eu mandei? Vou dar uma olhada. A próxima que disseram que tinha dúvida era a número 11. Alguém tem alguma dúvida em alguma outra no caminho aqui? Ou podemos ir para o número 11? Número 4, que aprenderam como é que funciona? Não. 4. Questão de gráfico. O Enem adora gráfico. Adora, adora, adora. Tem que saber analisar o gráfico. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo o cursor aí, não estão? Uhum. Tá. Sim. Olha aqui, ó. Nós temos 4 situações, né? Aqui nós temos o movimento, quando ele forma uma curva, tá? Seria um caso de uma equação de segundo grau, se pensar na parte da matemática. Nós temos aqui, ó, 2 veículos que trafegam com velocidades constantes em uma estrada na mesma direção e sentido. Devem manter entre si uma distância mínima, porque o movimento de um veículo, isso porque o movimento do veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A partir do momento que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, tá? Então ele vai frear. Então nós temos que fazer um gráfico, todos os gráficos têm que ser de diminuir a velocidade. Nós temos que analisar em relação a essa situação qual é o gráfico que vai representar melhor. Então, bora lá. Qual seria o gráfico? Se vocês observarem, não vai ser o primeiro gráfico. Aqui ele está dizendo que seria uma velocidade, vou reduzir a velocidade de maneira constante. E ele fala que não é isso. Inclusive, o movimento é em 2 etapas. E depois que ele aciona o freio, que ele vai desacelerar mais rápido. Então, já não é esse aqui, tá? Não é esse. Esse aqui, ele diz que ele tem uma velocidade constante. Ok, inclusive esse aqui no primeiro só está dizendo que está freando. Aqui ele começou com a velocidade constante e depois ele freou.
Ok, então aqui seria uma situação mais plausível. Na letra C, ele vem com um gráfico que não, ele começou com um movimento um pouco constante, mas ele já freou. Qual a diferença da letra C para a letra D? Observar o seguinte, ó, ele fala aqui qual o gráfico está mais correto para essa situação. Na primeira etapa, ele vai andar uma distância até a percepção do problema. Então, ele vai ter que andar, gente, por um certo tempo com essa velocidade mais constante para que ele acione os freios. Qual o gráfico que vai ser o mais correto entre essas duas situações? O gráfico da letra D. Por que não é B? Porque aqui seria uma frenagem constante. E ele não vai Muito conseguir fazer a brusca. frenagem brusca. Exatamente. Então, seria basicamente travar a roda do carro para poder conseguir fazer esse gráfico. Entendeu? E ele vai frear, então ele vai reduzindo a velocidade de maneira constante. Então, ele vai ter essa situação em relação à distância. Então, vai ser a letra D nesse caso aqui. Ok? Seguindo para a próxima questão. Acho que a letra C... número 5. Qual é a grande sacada do número 5? Isso nós discutimos, inclusive, até quando a gente estudou no 9º ano, estudou a questão de aceleração da gravidade. Os corpos, eles se aceleram com uma velocidade igual, com uma aceleração igual. Todos os corpos em queda têm a velocidade igual à velocidade da gravidade. Então, ele vai ganhar velocidade, todo mundo igual, porque a aceleração vai ser sempre a mesma, que é a aceleração da gravidade. Ok? Alguma pergunta? Todo mundo vai ter uma mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Podemos ir para a questão número 11? Como é que é? Aqui tem uma câmera aberta, um áudio aberto com a pessoa fungando aí. Pelo menos você que está fungando, participa aí, por favor. Para aí, da réu. Eu fiz o quê? Eu acho que não Cauê. é. Eu acho que não é. A Cauê tá dormindo, gente. Interessante que eu mandei abrir as câmeras de todo mundo, né? Quando eu comecei a aula, para poder ver se o povo estava aí, se o povo não estava, e as câmeras apareceram a maioria fechada. Para mim, pelo menos ver se a pessoa estava aí, sabe? Se a pessoa estava acordada. A Cauê Pois tá é, acordada. esse porra é complicado, velho. Cauê. Bom dia, Cauene. Então, vamos para o número 7. A 7 tem calma. Se bem que a 7 é bem tranquilinha. Alguém tem alguma dúvida na questão número 7, que vai falar dos sensores? Nada? Mano, a câmera do João Vitor é muito estranha. Sim. É a Cauê. Dormindo. Meu plano de fundo é a Mano, Cauê. ele tá me dando medo já, velho. Aqui. Ok. Meninos, vamos... número 7, alguém tem alguma dúvida? Ou posso pular direto para 11, que foi a dúvida da pessoa que deixou lá no e-mail? Pode pular pra 11. 8. Alguém tem alguma dúvida na questão número 8? Não. Então, bora para número 11. Que horas que a aula acaba? Não lembro agora? Acabou? Não sei. Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Da Andréia. Vocês demoraram um pouquinho. Vamos ver. Até... acabou a aula. Vou deixar esse slide disponível para vocês, tá? Vou colocar... Fica aqui, a próxima aula é chata. Oi? A próxima aula é chata. Eu vou falar com vocês sabem que tá gravando, né? Mentira. Eu Tá, falei tem um isso no começo. botãozinho ali, ó. Eu disse lá no Ah, começo, eu tem falei que assim, gente, ó, peraí que eu vou colocar pra gravar, que eu Ai, que esqueci maravilha. de colocar pra gravar. Ok. É
Não fale nada que seja muito constrangedor ou Tá bom, tá bom. complicado pra Boa, vocês. Ju. Mas assim, meninas, ó, a ideia era essa. Deixa eu fazer a luz, vem pra mim. A ideia era essa. Espero que vocês tenham entendido. Vou disponibilizar esse slide pro pessoal. A pessoa que estava com dúvida na 11, só para discutir um pouquinho sobre a 11 antes de eu ir embora, é o seguinte. Alguém entrou, amém. Amém. Entrou bem perto do amém. Ok. Gente, vocês não colocam o nome de vocês. É difícil acompanhar quem é Angel. Quem seria Mano, Angel? é o Angela. nome do Google, velho. Desculpa. Como é que Liguei com o Google, mano. Tranquilo. O Google bota o nome. Travou o nome assim. Né? É. Beleza. é Meninas, só só para quem Inconfundível. está na dúvida número 11, eu vou só explicar por alto como é que seria a ideia da 11. Você tem que procurar naquela tabelinha do gráfico qual seria o ponto que você poderia pegar o ônibus. Lembrando que tem que chegar no máximo às 10h40 no lugar. Então, você tem que fazer a continha do tempo. Você vai ter que somar em relação à hora que você tá. Por exemplo, se você sair às 8h30 e você gastar 1 hora, você vai chegar lá às 9h30. Essa é a ideia, tudo bem? Eu vou disponibilizar para vocês esse slide que eu montei com as resoluções e a gente se encontra aqui na sexta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande por e-mail ou coloque lá no Google Classroom, ok? Ô, Cauê deu sinal de vida! Aê! Ei! Eba. Ok, meninos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Saudade de vocês. Não é falsidade, tá? Sim, assim sempre é. Até dessas pessoas que ficam aí fungando. Oxe, eu Tchau, tchau. não.